essas aulas, essas 2 aulas, praticamente 2 aulas, serão da parte básica de estatística, que é a parte descritiva. Então, é estatística descritiva, a gente vai ver um pouco essa conceituação, e eu pretendo dar, então, medidas de posição e medidas de dispersão, que são 2 partes que eu acho que vocês têm condições de olhar lá no material, que é o material que eu vou expor aqui nas minhas aulas, tá? E vocês têm condições de acompanhar isso de uma forma não necessariamente online, né? De uma forma de gravações de aula, que eu acho que não tem problema nenhum. Caso haja algumas dúvidas, vocês podem me perguntar, tanto pelo próprio site, pelo e-mail, pelo WhatsApp, que vocês todos têm aí com vocês, eu forneci para vocês, tá ok? Então, vamos começar a aula. A gente vai falando um pouquinho conforme a aula, a gente vai falando um pouquinho, adiantando um pouco alguns conceitos, tá bom? Então, cultura, o que seria a estatística, né, de uma forma de cultura geral? Então, lá, um pouco de história, né? No Egito Antigo, na Babilônia ou Roma, a estatística iniciou basicamente com um censo populacional, com uma intenção de fazer um censo populacional. Isso é estatística no sentido estatística mesmo, né? Então, ela começou para cobrança de tributos e também convocação militar. Quer dizer, se pretendia convocar os jovens, né, para combater nas batalhas que se tinha, principalmente em Roma e na Babilônia, um pouco antes, e para cobrança de tributos. Então, esse basicamente era o motivo pelo qual se faziam os modelos ou os cálculos estatísticos, mas naquela época eram muito simples, né? O Antigo Testamento tem o chamado Livro dos Números, que Moisés realiza levantamento sobre os homens de Israel, aptos a guerrear para a defesa de Israel e da Terra Santa, no caso. Dita Terra Santa. Posteriormente, em 1085, por aí, em Inglaterra, o Lei Guilherme realiza levantamentos sobre terras, proprietários, empregados, animais. Então, que era uma base de cálculo para a tributação dele, né? Ele queria fazer tributações, então ele tinha que conhecer quantas terras tinha, quais os proprietários dessas terras, quantos empregados, quais os animais que essas terras possuíam, né? Então, também com a intenção de cobrança de tributos, né? Então, a palavra estatística vem de status, né, que é Estado. Justamente por isso que eu falei para vocês. A intenção maior foi do Estado ter informações para convocação de militares, né, para a guerra e cobrança de tributos. Então, era o quê? A intenção era que tivesse conhecimento dos dados dos estados relativos aos seus reinados, às suas repúblicas, no caso de Roma, tal, né? Conhecesse tivesse informação do Estado, né? Então, a ferramenta administrativa, basicamente, no início, era uma ferramenta administrativa na mão dos estadistas, né? Então, a estatística podemos definir como uma ciência de coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar dados com o objetivo de tomar as melhores decisões possíveis. Isso é uma definição básica de estatística, né? Tipos de estatística. Então, vamos falar aqui. Número de carros vendidos no país aumentou 30%. Quer dizer, você tem que ter informação como era antes, como é hoje e tal. Então, como é que você tirar essa conclusão, né? Taxa de desemprego atingiu 7,5% em determinado ano e mês. Ações da empresa XYZ subiram R$ 15 hoje. Acidentes de trânsito durante o carnaval resultaram em 145 mortos, desculpe, e 2.430 feridos. Então, são estatísticas que são feitas para o Estado ter um conhecimento melhor. E hoje em dia, não só o Estado, mas as empresas têm conhecimento melhor de suas informações, né? E poder trabalhar melhor essas informações, né?
Então, alguns tipos de estatística: inflação, a balança comercial, exportação, importação, distribuição da renda, né? Ciclos econômicos, quer dizer, expansão, recessão, né? Tudo isso são informações que exigem de conhecimento e exigem um pouco do conhecimento, nem que for básico, da estatística, né? Tipos de estatística. Então, a embalagem preferida do produto A. Qual o número de embalagens foi feito para aquele produto e que foi de melhor aceitação no mercado? Nível de rejeição do candidato X numa determinada eleição ou pré-eleição. A marca de carro mais conhecida, né, e mais aceita pelo mercado. Efetividade de nova vacina contra a febre amarela ou contra a Covid. Né? Então, vocês precisam fazer, quer dizer, todo o trabalho que está sendo feito aí de Covid, aí, quando a gente vê fase 3 e tal, eles têm que fazer o quê? Estatísticas, basicamente são estatísticas. Né? Quer dizer, pegam uma amostra considerável de indivíduos, né? Tem uma população de controle, uma outra população que toma vacina. Ambas tomam vacina, mas uma não tem nada, né? Que é o placebo, e a outra tem efetivamente a vacina que se pretende testar. Então, tem que ter um número razoável de indivíduos para essas duas situações, de tal forma que você possa testar que é eficiente ou não é eficiente, tá certo? Então, a efetividade de uma nova vacina é feita dessa forma, né? Por isso, essa necessidade de ter valores randomizados, tal, conforme se falaram, ser ciência, aquela coisa toda. Então, a ciência tem por trás de toda essa ciência a estatística. Né? Não que, e aí é muito bom a gente frisar, e na minha opinião, como estatístico, eu acho que se faz um pouco de confusão nesse aspecto, as informações empíricas, né, são estatísticas. Né? Então, quando uma pessoa lá atrás, né, começou a olhar o que estava acontecendo no rio, que se jogavam os cadáveres lá, os mortos eram jogados nos rios, né? E começaram os mortos que não se podia ter enterros, tal, se jogavam nos rios. E começou a contaminar o rio. Quer dizer, foi através de uma observação empírica. Né? Então a gente não pode deixar de desconsiderar. Isso é estatística também. Então isso também é ciência, tá? Então, esse comportamento, essa observação empírica, ela leva a um produto estatístico. Tá? Naquela época não se fazia populações randômicas, toda essa coisa, testes de hipótese, nem se existia isso. Mas as observações fizeram muito efeito, né? E muito impacto, e se mostrou efetivas. Né? Então, a gente não pode deixar de considerar isso também é ciência, tá? Ciência não é aquilo que o Dória fala, não, tá? Isso, o Mandetta. Isso também é ciência. Eu, como pretenso cientista, né? Eu digo pretenso porque eu acho que cientistas mesmo são pessoas de alta competência, como foi Pasteur, como foi o Sabin, como foram outros cientistas, Einstein e outros cientistas mais, né? Galileu Galilei, Newton e assim por diante. Se bem que Newton foi o trabalho de Newton foi basicamente empírico, né? Mas então, para mim, esses caras são cientistas. Mendel, Gregor Mendel, né? Que é um dos primeiros estatísticos a falar sobre probabilidade. Então, esses caras, para mim, são cientistas. Né? Eu sou um pretenso pesquisador, né? Mas tudo bem. Então, é importante que isso seja dito. O estudo empírico não deixa de ser ciência, tá? Por que usar estatística, né? É porque as variáveis na vida real apresentam variabilidade, o próprio nome diz, né? Elas têm variabilidade. Então, variações de indivíduo para indivíduo, né? Variações no mesmo indivíduo. O mesmo indivíduo tem várias variações de comportamento, impacto e resposta a uma determinada coisa. Né? Então, isso tudo tem diferença. Né? A estatística estuda como observar, descrever, controlar e minimizar a variabilidade inevitável das medidas que se tem. Tá certo? Os métodos estatísticos suportam a validade científica, que é o que eu estava falando, da gente
validar isso aí através de uma população randomizada. Então, eles têm essa característica, né? Mas isso não quer dizer que valores ou variáveis empíricas ou observações empíricas, melhor dizendo, elas podem ser validadas cientificamente, tá certo? Então, a estatística e o método científico como uma coisa que se encaixou muito bem, tá? Então, o método da área de estudo, o método estatístico, como que eles se desenvolvem e têm características. Então, o método estatístico, planejamento da pesquisa, execução da pesquisa, aí tem os dados, evidentemente, e a análise desses dados e os resultados. Tá? O método da área de estudo ele é o objetivo da pesquisa, o que você vai pesquisar, que também está dentro do aspecto estatístico. Né? Planejamento da pesquisa, execução da pesquisa e vai lá na conclusão. Então você vê que o método científico, o método estatístico, ele tem muito a ver com o método científico, né? E ele é até um pouco mais rico que o método científico no sentido de certificar-se melhor dos resultados das informações. Então, o que nós vamos dar agora aí nesse primeiro encontro conosco? Né? Na realidade, o nosso curso vai ser estatística descritiva, que é o que nós vamos falar aqui, que já estamos falando um pouco, a probabilidade, o conceito das variáveis aleatórias, que tem muito a ver com o conceito de probabilidade ou da estatística descritiva, e a inferência estatística. Então, esses são 4 avaliações básicas, né, da estatística. Quer dizer, se eu for falar o que eu estudo em estatística, eu estudo a estatística descritiva, estudo a amostra estatística descritiva, suas possíveis probabilidades, as variáveis que compõem essas probabilidades e essas descrições amostrais, e a inferência desses resultados. Então, basicamente, é isso que a estatística vai nos dar. E esse é o programa do nosso curso aí. Inferência, a gente pode entrar em outros modelos. Tá? A estatística descritiva ela é limitada, mas a probabilidade, tanto a probabilidade faz parte de um modelo inferencial, tá? Mas ela se destaca aí porque ela tem uma certa importância e um certo observação ou estudo um pouco mais detalhado, tá? Porque ela que nos dá o conceito de inferência, ok? Bom, então é isso, tá, gente? Então é isso que nós vamos estudar no nosso curso aí, e em inferência estatística nós vamos ter alguns modelos que nós vamos aproveitar. A aula hoje representa o quê? Conceitos, organização de dados, medidas estatísticas de posição. Então nós entramos no aspecto de estatística descritiva, tá? Então, nós já estamos na estatística descritiva, vamos falar alguns conceitos, vamos dar organização de dados, como os dados podem ser organizados, de uma base de dados que nós temos, de uma série de dados que nós temos, e vamos dar as medidas estatísticas de posição nesta primeira aula. Então, conceitos, vamos lá. Nós temos o conceito de população, amostra e observação. Né? Eu acho que isso aí é autoexplicativo. Né? Então, tem uma população, tem uma parte significativa dessa população, que é o que a gente chama de amostra. É importante a gente saber que é uma parte para a estatística, né? É uma parte. Você tem uma amostra, ela pode não ser significativa. Né? Você tem uma amostra de população, você um número de pessoas ali e tal, mas ela pode não ser significativa. E significativa não quer dizer o tamanho dessa amostra, quer dizer se ela é representativa daquela população. Tá? Então, uma amostra é uma observação em relação àquela amostra que nós retiramos. Tá? Então, essa é o conceito básico aí para a gente seguir no nosso curso. Né? Então, população, conjunto completo de todos os possíveis elementos, objetos ou medidas de interesse em uma investigação estatística. Exemplo, idade de todos os funcionários de um determinado departamento ou divisão. Né? Amostra é parte ou subconjunto de uma população. Aí eu acrescento a questão significativa. Porque se uma amostra não é significativa, ela não representa aquela população. Pode ser um subconjunto, mas não representa aquela população. Exemplo, idade dos funcionários daquela divisão. Né? Eu estou falando da divisão aqui, que pode ser uma divisão de vocês lá, do batalhão de vocês, ou da companhia de vocês e tal.
E aqui essa divisão ou diretoria poder ser DIRIS, a diretoria de risco, né? Um nome aí só para a gente localizar. Isso aí tem, normalmente os bancos têm essas diretorias, então eu dei esse nome aí para dar uma localização, tá? Exemplo, a idade dos funcionários da DIRIS localizada no Rio de Janeiro. Então a DIRIS ela pode ter localização de alguns funcionários no Rio, outros funcionários em Brasília, tal, a diretoria de risco de um grande banco, por exemplo, o Banco do Brasil, e eu estou falando de alguns funcionários lá do Rio de Janeiro, vamos supor, né? Suposição, esse é um exemplo. População versus amostra. Né? Durante uma eleição para prefeito de uma cidade com 25 mil eleitores, foi realizado um estudo mediante entrevista com 200 eleitores, cujo resultado foi que 48% deles pretendiam votar no candidato Y. Qual a população de interesse? A população de interesse, que a gente está vendo aqui, são os 25 mil eleitores daquela cidade. Qual é a amostra? 200 eleitores daquela cidade, que é a amostra que eu estou retirando. Foi calculado, de repente foi calculado uma metodologia tal e retirou de uma forma correta. Né? Às vezes eu posso ter pego 200 e pronto. Né? Pode não ser significativo, não porque 200 é uma parcela de 25, mas sim porque o 200 ele pode não abranger todas as diversidades ou características daquele eleitor. Tá? Mas por isso, tá, gente? O censo é o estudo completo da população. E a amostragem é uma parcela, né, um processo de escolha. A amostragem é um processo de escolha da amostra de uma população, se queira estudar. Tá? Então, população versus amostra. Por que se escolhe a amostra? Por que se escolhe a população? Tá? Quais as razões disso? A amostra, porque ela é econômica. Né? Você pegar uma amostra, não pegar a população toda, você gasta muito menos para ter essa informação. Né? No caso do tempo, ele é muito mais rápido do que se você for fazer um censo. Né? A confiabilidade, ela tem que ter confiabilidade dos dados e a operacionalização, a forma de se operacionalizar isso. Tá? A população, ela, se for uma população pequena, não compensa você tirar uma amostra. Se for fácil mensuração, também não compensa você tirar a amostra. E se eu preciso de uma alta precisão? Então, o censo populacional do Brasil, tal, porque eu quero alta precisão, porque eu quero fazer meu planejamento, minhas distribuições, né, dos orçamentos, tal, pelo aquele resultado. Então, eu preciso ter alta precisão. Né? Visão da estatística. A estatística, métodos para organizar, resumir e apresentar dados numéricos. Isso é o que a gente chama de estatística descritiva. A inferencial, que são as duas formas. Se a gente for dividir em duas, a descritiva e a inferencial, de duas partes. Tá? Então, a descritiva, método para organizar, resumir e apresentar dados numéricos. O que é a descritiva? O que é a inferencial? É métodos para realizar inferências sobre a população com base em dados amostrais. Eu pego os dados amostrais, analiso, tá, e faço modelagem daquilo. Aí eu já estou em inferência. Tá certo? Então, eu modelo os dados, trabalho com essa modelação, com essa modelagem, desculpa, eu estou fazendo inferência. Quando eu só descrevo a minha amostra ou a minha população, eu estou fazendo estatística descritiva, né, como o próprio nome diz. Então, a divisão da estatística, eu tenho a população, calculo, pego uma parcela dessa população significativa, que é a minha chamada amostra, faço uma estatística descritiva, faço inferências probabilísticas, vejo que a inferência já entrou aí, tá? Mas tudo bem, eu acho as probabilidades baseado na descrição das amostras, eu acho um erro e faço inferências sobre esses erros, tá? Então é mais ou menos esse ciclo, né? Qual é o parâmetro populacional? A métrica numérica que sumariza uma característica de uma população. Exemplo, idade média de todos os funcionários da diretoria de risco. Tá? Então, idade média de todos os funcionários da diretoria de risco é um parâmetro populacional. Isso é um parâmetro. Né? O que é um estimador amostral? Olha só, aí já vem uma diferença de conceituação. Parâmetro para a população e estimadora para a amostra. Né? Então, o que é um parâmetro populacional? É a média das idades da população, né? Aquela população definida.
O que é um estimador amostral? O estimador é a média da idade daqueles funcionários localizados, retirados de uma amostra. Por exemplo, a amostra do Rio de Janeiro, a amostra de Brasília, ou uma amostra dos 2 estados, mas não a população toda da diretoria de risco, por exemplo. Tá? Então, essa diferença já é importante. Estimador é amostra, é retirado de amostras. Parâmetro é retirado de população. Tá? Parâmetro versus estimador. Durante uma eleição para prefeito de uma cidade com 25 mil eleitores, foi realizado estudo mediante entrevista com 200 eleitores, cujo resultado foi que 48% deles pretendiam votar no candidato Y. O valor 48% constitui-se em parâmetro ou estimador? Estimador, dado que faz referência à proporção de eleitores daquela amostra, tá? Que pretendem votar no candidato. Então, é proporção de eleitores, não é exatamente o número de eleitores. Tá? Ok? Então, é uma estimativa de eleitores. Né? Então, é uma proporção estimada. Né? Ok? Se fosse o resultado final, aí fosse 48, aí eu poderia dizer que era parâmetro. Né? População de valores. Então, digamos que a média aqui, se eu tirar a média de todos esses valores que estão nessa elipse aí, fosse 14,1. A média ela é representada, veja que é μx, essa letra grega mi, né? É o M grego, né? Então é μx. Então a população x, a média dessa população representa por mi, né? É 14,1. Aí eu tiro várias amostras. Eu tirei 3 amostras aí, por exemplo, a amostra dos lilás, a amostra do vermelho e a amostra do verde. Não é isso? Então, a amostra do lilás, eu peguei todos os valores lilás, fiz a média, deu 13,6. Veja que aí é x barra. X barra é a representação do estimador da média, a média estimada daquela amostra. Da mesma forma, é o x barra 14,2, que é o da amostra vermelha. Né? A amostra vermelha tem uma média de 14,2. E a amostra verde tem uma média de 14,6. Vejam que tudo aí são estimadores. O parâmetro é 14,1. Veja que o parâmetro é representado por mi e os estimadores são representados x barra. Ok? Aí eu estou fazendo aqui, eu quero parâmetro vezes estimador, eu tenho uma população, aí tiro uma amostra 1, uma amostra 2, tiro a média e desvio padrão dessa amostra, a média e desvio padrão dessa outra amostra, a média e desvio padrão dessa outra, e assim por diante. E eu tenho dentro dessa elipse, né, que é a minha população toda, eu tenho mi, que é a média, e seu desvio padrão sigma. Então olha aqui, é x barra S. Sempre os estimadores são letras do nosso alfabeto. Né? Os parâmetros são do alfabeto grego. Né? Então, mi, sigma. Então, essa é a diferença. Veja que aqui é x barra 1. Deveria ser x barra 1, não tem nada aqui, mas é x barra 1. Não, tem sim, né? X barra 1, x barra 2, S2, x barra 3, S3 e assim por diante. Tá? Então, parâmetro versus estimador, continuamos lá, vamos ver qual é a diferença. Se eu estou falando da medida média, como eu falei para vocês, a média mi é o parâmetro populacional, x barra é o estimador amostral. Da mesma forma, o desvio padrão, sigma x, sx é o estimador. A variância, parâmetro populacional, é sigma ao quadrado x, essa é a definição de variância, depois nós vamos ver com calma, mas essa é a definição de variância, S2x. Proporção, πx para o parâmetro populacional e px para o estimador amostral. Tá certo? Então, só para a gente... Tipos de dados que podem ser apresentados para a gente analisar numa avaliação estatística, uma análise estatística, seja descritiva ou não.
Série temporal é o conjunto de valores observados sequencialmente ordenados ao longo do tempo. Então, janeiro de 2004 tem cotação de 2,941. Fevereiro de 2004 e assim sucessivamente. Tá? Então, a variável aleatória é indexada pela letra T. Veja que aí nós temos o tempo, né, que nós estamos, que é uma variável, tempo, isso aí classifica, ou melhor, caracteriza uma forma de dados, de tipos de dados temporal, séries temporais. Tá? O corte transversal é quando você tem uma unidade, por exemplo, né, um exemplo aí, e o PIB dessa unidade, vamos supor, a variável aleatória indexada pela letra I, não tem temporalidade aí. Tá? Os valores da variável aleatória são analisados em um determinado período do mês, mas eles não seguem uma série temporal. Tá? Ela não segue. Eu pego no ano tal, né? Então eu tenho o PIB das unidades federativas no ano de 2004. Então, eu tenho aí o PIB no ano de 2004 para cada unidade federativa. Veja que é um tempo fixo. Tá? Então, são tipos de dados com corte transversal. Eu posso ter o que a gente chama de painel, dados em painel, que aí eu tenho um corte transversal e uma série temporal. Então, veja que eu tenho o PIB e uma série temporal aqui de 3 anos, né? 3 meses, desculpe, mas eu tenho uma série temporal. Então, a variável aleatória é indexada por I e T, quer dizer, por um corte transversal e por uma série de tempo. Então, tem a variável I, né? E tem a variável tempo aqui. Então, tem as duas coisas juntas, por isso que se chama dados em painel. Tipo de variáveis. As variáveis elas podem ser qualitativas e podem ser quantitativas. As qualitativas eu tenho as nominais e ordinais. Então eu tenho, o que é nominal? Permite identificar as categorias. Então sexo, religião, naturalidade e tal. As ordinais permitem ordenar categorias. Então classe social, né? É um exemplo, né? Qual é a classe social? Né? Grau de educação. Então, você tem a ordinal. Né? Discreta, e tem as quantitativas, então, que são números, basicamente. Tá? Então, quais são as quantitativas? Podem ser discretas e contínuas. A gente vai ver bem isso no decorrer do curso. Tá? As variáveis, porque quando a gente entra em estatística, é muito comum de trabalhar com variáveis quantitativas, e o nosso objetivo aqui é esse. Por quê? Porque eu preparo vocês para o curso de gestão de risco. É claro que para fazer mineração de dados, também análise de software, essas coisas todas, né? No curso de software e tal, né? Mas basicamente para vocês entenderem também gestão de risco, que é onde vocês usam mais estatística. Tá? Mineração de dados, vocês usam mais estatística descritiva, né? Uma coisa estatística descritiva. Agora, gestão de risco de ativos físico-financeiros, que é dado por mim também, vocês veem bastante essa parte de variáveis quantitativas. Tá? Então, discretas, assumem somente valores inteiros. Exemplo, quantidade de filhos, quantidade de imóveis que aquele indivíduo tem, né? Vamos supor. Quantidade de quantidade, enfim, de qualquer outro bem aí que pode ser contado, né? Que pode ser essa quantidade ela pode ser contada. Então, frequência de perdas, por exemplo, eu não estou falando de valores, mas eu estou falando de frequência de perdas de um banco, ou frequência de perdas, vamos lá, de munição, né? Qual é a frequência de perda de munição? Eu não digo nem de gasto de munição. Gasto também eu posso fazer isso. Né? Qual é a frequência? Quanto de munição? Quantas caixas de munição? 2, 3, 4 por mês, por ano, por décadas. Né? Então eu tenho isso, eu posso ter esse controle, né?
e aí diminuir essa perda, né? Que isso não é interessante para ninguém, você gastar dinheiro à toa, né? Então, mais ou menos isso. E as contínuas, ela pode assumir valores fracionários. É muito comum nas variáveis contínuas, muito comum a gente trabalhar com variáveis econômicas. Quando a gente fala em variáveis econômicas, a gente trabalha com variáveis contínuas, tá? Então, por exemplo, PIB, renda, a gente trabalha com variáveis contínuas. Aí tem os exemplos de temperatura, velocidade e tal, que são coisas, não são coisas fixas, contáveis, né? Elas são coisas mais de intervalos, né? Qual é o intervalo de tempo que você, qual é a média de velocidade que você usou para ir daqui ao Rio de Janeiro, né? Qual é o intervalo de tempo que você usou para ir daqui ao Rio de Janeiro, ou o intervalo de tempo que você usou para ir daqui até um determinado lugar, né? Qual é o intervalo de tempo que a tropa saiu daqui e foi para lá? Em média, qual o tempo disso aí? Tá certo? Então, aí você consegue comparar com outras demais situações ou variáveis ou indivíduos para você ter uma ideia de comportamento, né? Então, isso é variável contínua, tá? Então, tipo de variável, exemplo, né? Um estudo com 100 leitores de uma revista considerou as questões abaixo. Para cada uma delas, determine o tipo de variável utilizada para a resposta. Qual o seu estado civil? Variável qualitativa e nominal. Eu posso ser, né, casado, solteiro, né, e assim por diante. Renda anual. Aqui, a renda, como eu falei para vocês, a renda é contínua, mas a renda aqui, se eu der um intervalo para ela, falar, ó, nesse intervalo eu considero média renda, tá? Nesse intervalo eu considero alta renda, nesse intervalo eu considero baixa renda. O que eu fiz? Eu transformei uma variável contínua numérica, né, quantitativa e contínua, eu transformei numa variável qualitativa e ordinal. Entenderam? Então, baixa, média e alta. Quer dizer, eu fiz uma transformação, às vezes eu posso fazer uma transformação contrária. Nós vamos ver isso mais para frente também. Tá? Mas eu transformei. Aqui ela é qualitativa e ordinal porque eu transformei aquela variável. Né? Eu nominei ela. Né? Então, fiz uma ordem nela. Né? Eu fiz um processo qualitativo e ordenei. Né? Então, por isso que ela é qualitativa e ordinal. Continuemos. Né? Um estudo com 100 leitores de uma revista considerou as questões abaixo. Para cada uma delas, determine o tipo de variável utilizada para a resposta. Quantas revistas são lidas por mês? Variável quantitativa discreta. É o número, é a quantidade de revistas, é a frequência de revistas lidas naquele mês. Então, isso é uma quantitativa discreta. Ok? Organização de dados. Vamos lá. O item organização de dados. Exemplo 1. Estudo. Estimativa de renda familiar anual média em XYZ no ano de 2000. A população é 1 milhão de famílias vivendo na cidade XYZ no ano de 2000. A amostra são 5.000 famílias aleatoriamente escolhidas vivendo em XYZ no ano 2000. Supõe que 4.500 famílias tenham retomado ou retornado, melhor dizendo, o questionário, ou responderam aquele questionário. Tá certo? Eu tenho 1 milhão de residentes lá, né, naquela cidade, XYZ, e eu mando 5.000 questionários para respostas e recebo 4.500. Então, eu tenho uma amostra de 4.500, correto? Então, o conjunto de dados brutos, se eu for fazer, eu tenho lá, botar de 1 a 5.000 das famílias, eu vou ter a renda anual média, né? A renda anual. Então, eu tenho 29.000, 53.000, 48, 87.000 anual, algumas não informadas, né? Porque não responderam e assim por diante. Veja que aqui a variável é quantitativa discreta, certo? Eu tenho a variável quantitativa discreta. Por quê? É o quanto que ele ganha anualmente, a renda daquela família anualmente, por família. Não é isso?
Então, objetivando facilitar a interpretação do conjunto de dados, deve-se ordenar as observações na forma ascendente, da menor para a maior renda, da menor para a maior renda, por exemplo. Poderia fazer de outra forma, mas optou-se por isso. Então, eu tirei as desconhecidas, né? E fiz só as famílias conhecidas da menor para a maior renda. Então, a família 173 tem R$ 26 mil por ano. A família 928 também tem 26. A família 37 tem 27 e assim vai, né? Então, eu tenho todas as 4.500, visto que aquelas que não responderam eu deixei de fora. Então, eu tenho a menor renda dentro dessa nossa amostra foi de 26 mil. A maior renda foi de 113 mil. Quando a gente fala em amplitude, né, da minha variável, eu pego a maior e diminuo da menor. Só isso. Então, eu pego 113 menos 26 dá 87. Qual a amplitude de renda dessa cidade aí? Pelo menos no que a gente viu na amostra. A amplitude é aproximadamente 87 mil. Isso é um estimador também. Estimador da amplitude, né? Amostral. Né? Então, 87 mil reais. Aqui não é indivíduos, não é famílias, é 87 mil reais. Eu peguei aquela R$ 1.000, né? No caso é 87 mil reais. Né? Então eu tenho aquela que foi de maior renda, 113 mil, e aquela que foi de menor renda, que foi 26 mil. Tirei uma da outra, deu 87 mil reais. Ok? Construção de uma tabela de frequência, uma distribuição de frequência. Por que isso é importante? A distribuição de frequência é aquela distribuição que vai nos dar uma ideia da distribuição de probabilidade. Então, se eu falo que uma família, que a renda de uma família é de 100 mil, né, naquela cidade é de 100 mil, acima de 100 mil, qual é a probabilidade disso acontecer? A frequência é uma coisa, né, que vai dar um resultado, né, observável. Né? Agora, o que é a probabilidade? Eu vou estimar a probabilidade como sendo aquela que a frequência me resultou. Se eu tenho, no caso, 10% das famílias acima da renda esse exemplo, né? 10% das famílias acima de 100 mil, eu posso falar que eu tenho uma probabilidade de 10% das famílias como um todo de receber mais de 100 mil. Olha só como é importante a gente saber retirar uma amostra significativa de uma população. Se essa amostra não é significativa, digamos que eu vá e pegue 4.500 apenas na região ou no bairro mais pobre da cidade. Eu não vou ter ideia de qual é a renda maior dessa cidade. Né? Ou o contrário, eu vou numa cidade, pego o bairro mais rico, pego as 5 mil famílias mais ricas daquela cidade. Estou falando de extremos, mas de qualquer forma são nos extremos que a gente consegue entender a coisa. Né? Então eu pego 5 mil famílias naquele extremo lá. Né? Claro que vai dar uma renda. Aquela cidade é excelente, a renda dela é altíssima. Quando na realidade a amostra foi mal retirada. Não é isso? Então eu preciso ter representatividade. E o que é representatividade? Ora, dentro daquela amostra que eu tirei, 5 mil, ou dentro da população de 1 milhão, qual é a parcela do pessoal, né, da população de 1 milhão que mora em periferia e cidades de menor renda, ou pelo menos de pobreza? É aquela lá. Então eu vou buscar dos 5 mil, se é 10% da população, eu vou buscar dos 5 mil, eu vou buscar 500, não é isso? 500 famílias daquela região lá. Né? Da mesma forma, se eu tenho quantas famílias de pessoas ricas? Eu tenho 5%. Né? 5% de 1 milhão dá 250, não é isso? Então, eu vou pegar 250 pessoas, né? Daquela... melhor, eu fiz uma confusão. 1 milhão era 100 mil, né? E 5% dá 500, né? Então eu fiz uma confusão, botei 500. Não, 1 milhão são 100 mil e coisa é 50 mil, né? Então eu fiz uma
uma confusão aí. Na realidade, eu fiz um cálculo cabeça errada. Então, eu tinha lá 500 naquela situação e tenho 100, ou melhor, 100 mil naquela situação e 50 mil nessa, não é isso? Tá certo? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Quer dizer, quando eu for pegar uma amostra, eu tenho que pegar uma amostra correta, né, da população, certo? Gente, desculpe, eu fiz confusão agora. Quando eu peguei uma amostra de 500, essa amostra de 500, 10% desses 500, que realmente 500 mil, né, dá 50 mil, 10% tem que ser representativo daquela região. Quando eu pego uma amostra de 5%, são 250 pessoas, né, 250 famílias, desculpe. Então estava certa a minha conta, né? É que eu fiz a conta pela população, fiz a conta depois pela população, fiz confusão. Não, a conta é pela amostra, né? Só vou tirar uma amostra. Aí a amostra não necessariamente precisa ser um percentual da população, gente. Não necessariamente. Tá? Eu peguei um percentual da população, tantos por cento da população. Não precisa ser isso. Eu tenho que fazer um cálculo amostral, que depois vocês vão ver, e eu vou colocar lá também no Moodle para vocês entenderem melhor. Esse cálculo amostral, ele dá um resultado. Agora, a amostra tem que ser significativa. Repito, o que é significativa? Que cada parcela dessa de diversificações da minha população tem que ser considerada, dentro da proporção que elas têm. Então, se eu vou pegar uma amostra de 500 mil, né, ou 1.000, vamos supor que eu peguei uma amostra de 1 milhão, peguei uma amostra de 100 mil, qual é o percentual de cada? Eu tenho 10% naquele local, então eu tenho que buscar os 10% daquela amostra relativa à minha população. Eu tenho 5% da minha população é naquele local mais rico lá, de melhor renda. Tem que pegar 5% da minha amostra, que representa 5% da minha população. Entenderam isso? Então, isso é importante, tá? Essa distribuição para não cometer um erro na hora da análise, tá? Então, a distribuição de frequência, objetivando prover maior volume informacional, pode-se construir uma tabela resumo destacando as seguintes informações. Por exemplo, distribuição de frequência, tabela para agrupar os dados em intervalos de classe ou categorias e o correspondente número de observações ou frequências daquela categoria. Distribuição relativa de frequência, participação percentual, observações num dado intervalo de classe, geralmente na forma percentual, ou 0, alguma coisa. Tá? Distribuição relativa de frequência acumulada. Então, eu junto as duas coisas. Eu junto acumulando a frequência e botando em formas percentuais. Tá? Nós vamos ver exemplos disso aí. Intervalo de classe independentes e exaustivos. Isto é, os intervalos de classe eles estão independentes um ao outro. Eu não posso ter intervalos de classe que são que não são excludentes, né? Eu tenho que, se eu falo daqui até aqui, o outro tem que começar do final de 1 até, né? Se eu falo que eu quero renda de 5 a 10, o outro tem que ser de 11 ou de 10 fechado, né? No caso, 10 a 15, por exemplo. Né? Eu não posso começar. Um é de 5 a 10, o outro vai ser de 8 a. Aí não tem sentido, porque você vai ter que considerar a pessoa nessas duas classes. Então não pode ter isso. Né? Intervalos, normalmente, isso não é uma obrigação, tá? Mas os intervalos, eles são aconselháveis que tenham a mesma amplitude. Isto é, se eu tenho de 5 a 10, o outro eu tenho de 10 a 15, o próximo eu tenho de 15 a 20 e assim por diante. Eu vou ter o mesmo intervalo interno. Né? No caso de observações muito pequenas e muito grandes, deixa abertos o primeiro e o último intervalo. Isto é, eu tenho observação 30. Em vez de fazer 30 a 35, falar, aqui 30, porque eu tenho lá valores que vão a 36, por exemplo, então eu vou só 32, 33, tal. Enfim, eu deixo, uma hora eu posso deixar aberto para poder considerar o restante dos intervalos mais ou menos concentrados, visto que tem pouca gente naquele intervalo. Tá? Nós vamos entender isso daqui a pouco quando a gente fizer um exemplo. Né? Entender melhor quando a gente
praticar um exemplo. Aqui existe um negócio chamado forma ou regra de Sturges. Aí ela tem uma metodologia, 1 mais 3,3 log de 10 elevado a vezes n, de 10 de n, né? N é o número de total de observações, o K é o número de classes. Então, para achar o número de classes, vocês fazendo isso aí com o número de observações, já achar o número de classes ideal, tal. Mas aí ele fala assim, lá em todas as bibliografias ou referências que falam sobre isso, que são livros de estatísticas básicas, eles falam o seguinte: mas se você vê que tal, não dá para você, você usa o bom senso. Tá? Então, eu prefiro fazer o seguinte: fiz uma forma toda complexa aí, usa o bom senso logo de uma vez. Né? Então, olha lá, vamos supor, né, eu tenho lá 500, né, um n igual a 500, quer dizer, 500 observações. Né? Então, 1 mais 3,3 log de 500, da base 10, eu vou ter 906. Então, na lógica, eu uso 10. Então, beleza. Então, era bom você olhar, você falava, isso aqui era melhor 10. É muito simples isso. Né? Quer dizer, na realidade, as pessoas olham, pô, eu não vou nem precisar fazer essa forma de estudo. Olhando as observações, eu vejo que o 10 é bem significativo. Lógico que isso aí ninguém é cobrado para fazer esse tipo de coisa, mas é só para mostrar para vocês que isso existe. Tá? Regra do quadrado, quer dizer, o K igual a N, 1 dividido por 2, né? O número de classe é o K e N é o número total de observações. Então, olha lá, 500 por 2 dá 22, então 22 classes. Então, aqui eu vou ter o número de classes, diferente que o outro é o número é o tamanho do intervalo, entenderam? Aqui o K é número de classes, desculpa, o número de classes, aqui também é claro, mas aqui seria mais indicado para o número de intervalos, tá? Mas não tem problema não, isso aqui é o que eu falei para vocês, o melhor é ter um bom senso, tá? Consoante da distribuição de frequência, valor inicial e amplitude conveniente, então valor inicial, número inteiro em 1, amplitude múltiplo de 5, de 10, de 4, de 2, e assim vai, tá? Para dados numéricos, o mínimo é 5 e o máximo de 15 intervalos de classe. Esse é o ideal. Não aumentar, não ficar muito poucas classes, quer dizer, você ter 5 classes, e ter no máximo 15. Ter no mínimo 5 e no máximo 15 classes. Tá? E utiliza a seguinte relação: o número de classes é intervalo de dados mais o tamanho da classe. Então vamos supor aqui, falando lá daquele exemplo, né, das famílias, né? Então lembra que eu tenho 4.500 famílias. Então, olha só, o que eu faço? Eu vou fazer de 5 em 5. Por quê? Que é o mais. Aí ele fez as contas aqui através do coisa. Você vê que ele aqui fez uma coisa mais, 87 dividido por 5 dá 17, dá 18 classes. 18 classes é maior que 15. Então, tem classes demais. Então, eu vou usar 10 classes. Quer dizer, dá 8,7, dá 9 classes, que é maior que 9, que 5, então 9 classes. Tá? Conclusão, 15 classes. Aqui são 15, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 classes, né? São 9 classes. Usou 9 classes. Poderia usar. Mas aqui dá para você fazer de 5 em 5 se você começar com 25, porque o menor renda é 26. Então, se você vai fazer de 5 em 5, o menor é você começar com 25. Começa com 25, aberto, fechado 25, quer dizer, ele é 25 ou mais, né? E aberto em 35. O que é 35? Ele não chega a 35, ele pode chegar a 34, 34,8, 34,9, mas ele não chega a 35. Então, quantas famílias eu tenho nesse caso? Eu tenho 230. Quantas famílias que têm renda de 35 a 45? 420 famílias. Quantas famílias que têm 45 a 55? 475 famílias. Aí vai, né? Por aí vai. Quantas famílias têm 85 a 95? 590 famílias. Então, 590 famílias apresentaram renda anual entre 85 e 95. Veja que aqui, quem ganha 95 não está aqui, ele está aqui. Quem ganha 35, ele está no de baixo. Ele está considerado de baixo. Então, aberta quer dizer, vai até o limite de 35, mas não alcança 35. No 25, inclusive o 25.
Então, essa é a diferença. E aqui de 105 a 115. Como o máximo era 113, então ficou bem bonitinho aqui as distribuições, né? Beleza. Veja que aqui não teve assim um estudo mais aprofundado, né? Não houve Sturges ou outras coisas mais. O cara fez pelo bom senso aqui, ó. 87, assim que é o mínimo, 87 dividido por 10 e tal. Achei 9, vou fazer 9 classes. Né? 87 por. Aí dá 5 e 5, fica legal. Então, é isso, tá? Poderia ser até menos, né? Se eu fizesse de 15 em 15, por exemplo, já que eu não quero muitas classes, quero menos classes, eu poderia fazer de 15 em 15, tá? Aqui ficou muito legal, mas poderia também ficar um pouco diferente, tá? Aqui a gente tem o que a gente chama de histograma, né, que é esses pontinhos, então, começando de 25 a 35, 35 a 45, e assim vai, né? E assim vai as classes, né? 105 a 115, tá? E assim vão as classes, e representadas pelo histograma, que são esses retângulos. E o polígono de frequência é o ponto, veja que ele pegou no ponto médio de cada retângulo desse, ó. Cada retângulo desse eu pego um ponto médio, desenho o que a gente chama de polígono de frequência. É tipo um gráfico, né, da frequência daquilo lá. Veja que isso aí é a frequência, né? Eu estou aqui com a renda aqui embaixo e aqui é a frequência da renda, né? Qual é a renda, frequência da renda? Por exemplo, qual é a renda que mais tem gente nessa renda? Que tem mais de 800 famílias. Essa aqui, né? Qual é? Aqui é 55 e 65, né? 55, 65, não, 65 e 75 é a que mais tem renda aqui, certo? Aqui já é a de 75 e 85, tá? 65 e 75 é a que mais tem renda, né? É a categoria que mais tem renda aqui. Veja que aqui nessa faixa aqui, ó, é a categoria média. Tem pouca gente que está entre 25 e 35 e menos gente ainda que está entre 105 e 115, tá? Quer dizer, aqui eu estou vendo aqui mais ou menos a frequência de cada um desses, né? O polígono faz uma coisa mais ou menos normal aqui, tá bom? Então, só para a gente... Eu tenho aqui a renda, como a gente estava vendo, tem a frequência. O que é a frequência relativa? Ou é o percentual da frequência, né? Então, eu tenho 230 dividido por o total, que é 4.500. Então, 230 dividido por 4.500 dá 5,1%, ou 0,051. Mesma coisa, que só o exemplo aqui que ele deu, né? Ele deu um exemplo só caracterizando aqui. 475, é esse aqui, ó, dividido por 4.500, dá 0,106, ou 10,6%. E assim vai. A mesma frequência aqui, ele deu acumulada. O que é acumulada? Eu estou acumulando. Então, aqui tem 230, aqui tem 230 mais 420, dá 650. Estão vendo? Aí, 650 mais 475, dá 1.125. Estão vendo? 1.125 mais 400, desculpe, mais 635, dá 1.750, né? 1.760. E assim vai. Tá? Então, a frequência acumulada aqui é 1.125. 1.125, que é 230, mais 420, mais 475, né? Apresentam renda abaixo de 55 mil. Então, renda abaixo de 55 mil, que é esses 55 mil aqui. Então, ele é acumulado, eles têm renda abaixo daquele determinado valor, 1.125 famílias, no caso. E a frequência relativa acumulada? Qual o percentual de renda abaixo de 55 mil? 25%. Por quê? É a soma disso aqui dividido pelos 4.500. Então, dá... Então, quais são aqueles que têm renda abaixo de 55 mil? É 25%. Certo? Que é 0,25. Tudo bem? Então, isso tudo é uma forma de apresentar os dados para você conhecer um pouco o comportamento dos teus dados, ou a frequência dos teus dados na tua amostra. Tá? Então, tem uma população, pego uma amostra daquela população e começo
avaliar, descrever. Eu estou fazendo uma análise descritiva. Né? Qual é a frequência relativa, qual é a frequência acumulada, a frequência relativa acumulada, e assim vai. Eu estou descrevendo aquela amostra, o comportamento daqueles valores. Né? Então, o comportamento de renda daquelas famílias que eu analisei e estudei. Né? Então, eu tenho lá no Exército também, mesma coisa. Qual é a situação do Exército? Né? Como é que as famílias do Exército, qual é a renda familiar do pessoal do Exército, né? Como é que é o comportamento? Onde que está a faixa de maior renda, está a faixa de menor renda? Bom, está fácil da gente saber que é pelo posto, né? Isso não tenha dúvida. Mas, de qualquer forma, assim, você tem condições de analisar, né? Inclusive a própria diferença de um para o outro, né? E isso, às vezes, pode ser chato, né? Pode ser ruim, pode ser, né, para uma gestão de uma tropa, né? Se a diferença for muito grande. Né? E também, se for muito pequena também, né? Então, aí não traz motivação, né? Enfim, tem que ter um cuidado nesse aspecto aí. Isso é uma forma de você avaliar isso, tá? Comparação de padrão de vida atual em relação a anos anteriores. População de 1 milhão de famílias vivendo XYZ na cidade XYZ no ano 2000. Amostra de 5 mil famílias, aleatoriamente escolhida, vivendo em XYZ no ano de 2000. Supõe que 4.500 famílias tenham retornado o questionário. Né? A variável qualitativa, padrão de vida, mais baixo, inalterado e mais alto. Então, frequência 1.500, 500, 2.500. Quer dizer, eu posso ter feito essa pesquisa, né, perguntando, olha, no ano passado, desse ano, como é que você está? Era mais baixo, era mais alto, então você pode ter essa comparação de tal forma, isso é uma comparação qualitativa, você vai ter que ter a frequência em relação a essa variável qualitativa. Okay? Então aqui é só uma maneira gráfica, né, com barras e colunas, para avaliar isso aí, né? Então, a maioria subiu o padrão, a minoria ficou inalterada e algumas abaixaram o padrão. Isso pode ser feito aí na pandemia, né? Para a gente ter uma ideia de como ficou a distribuição de renda pós-pandemia. Então, aqui mesma coisa, outra forma de ver os dados, através do gráfico chamado gráfico de pizza, né? Então, os dados são aqui, aí você tem as frequências aqui. São pode ser frequências relativas ou pode ser frequências absolutas, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui, que a gente tem organização de dados, que a gente tem velocidade observada em estrada do Rio de Janeiro para dados não agrupados. Aqui, só para a gente ter uma ideia, depois foi colocado em ordem, foi lá, alguém estava lá, um estagiário, né, colocou lá para avaliar. Ó, o carro passou quantos quilômetros? 63. Ah, passou quantos quilômetros? 99. Ah, passou quantos quilômetros de velocidade? 107. Ah, passou 118. E assim, fez-se o cadastramento, a estatística, né? O levantamento. Nesse levantamento colocou-se em ordem. Tá? Os dados não estão agrupados, colocou-se apenas em ordem os dados aí. Tá? Então ficou em ordem aqui, ok? Mas não necessariamente nessa ordem que foram pesquisados, obviamente, né? Seria muita coincidência, né? Não, esse aqui é apenas os dados de uma base de dados aleatória, foi lá e colocou os dados em ordem. Então eu posso fazer, eu vou usar 10 intervalos aqui, 10 classes, e vou passar a fazer a diferença de classe por 6 km por hora. Então, por exemplo, de 60, que foi a velocidade mínima, foi 63. Vamos botar 60 a 66. Quantos tiveram? Teve um, que foi 63. Vamos ver lá, só para a gente... Aqui, só esse aqui, ó, 63. Foi uma frequência só. Só um cidadão, só um carro que passou a 63 km. A 66 e 72 teve 2 automóveis. Então vamos lá olhar. 63, ó, teve um 69 e um 69 aqui. O próximo é 75. Ó. Então, 75, vamos ver, na próxima intervalo de velocidade, que foi 72 a 78, eu tive 5 automóveis que passaram nesse intervalo.
Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aqui já passa para o 78. Veja que o 78, aqui, ele é aberto. Então, quem fez 78 não entra. Ele entra no próximo. Ele vai entrar aqui, ó. Certo? Se a gente for lá, ó, 78 a 84, eu tenho 7 casos. Então, vamos ver quais são os casos. Então, 78, né? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O próximo já é 84, não é isso? Deixa eu ver. O próximo já é 84, que está aberto. Então, não entra aqui, entra no próximo. E assim vai, tá, gente? Aí, pesquisando, eu tenho quanto? 60 automóveis, que é o total que tem aqui, evidentemente. Eu tenho 60 carros que passaram por aqui. Tá? Se eu for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes 6, 60 velocidade. Então, eu pesquisei 60 carros. Então, isso aqui é o que a gente chama de dados agrupados. Tá? Eu agrupei os dados. Por quê? Para facilitar a visualização, porque se eu não agrupasse, eu teria que pegar 60 casos, ou próximo de 60, né? Tem alguns repetidos, mas ficariam quase 60 casos. Aí uma tabela de 60 é inviável. Né? Lembra que a gente falou que era no máximo 15? Né? Então, eu faço uma tabela com 10 aqui, de 6 em 6, vou chegar a 120. A última velocidade aqui, só para a gente ter uma ideia, foi 118. Então, ficou bem interessante também essa distribuição, tá certo? Então, eu tenho aqui toda a distribuição de 60 causas. A velocidade mais comum aqui é entre 96 e 108. Né? 96 entre 102 deu 10, 102 e 108 deu 10. Então, é a velocidade mais comum naquela região ali. Né? Quer dizer, um Detran com uma informação dessa é interessante para ver o que ele faz. A velocidade máxima é quanto? Ali é perigoso, não é perigoso, tal. Então ele pode reduzir, botar lá um sinal, botar lá se é uma via, uma rodovia, né? Põe lá você perde uma cidade, põe um quebra-mola, se não põe um radar, né? Um radarzinho lá, né? Como é que se diz? Um pardalzinho lá para multar o pessoal, para saber que lá tem que diminuir, e aquela coisa toda que eles devem usar para fazer esse tipo de controle, tá certo? Então, as medidas estatísticas posicionais, o ordenamento de dados, né, quer dizer, as distribuições de frequência, agora nós vamos ter as medidas estatísticas. Eu tenho a medida de posição, dispersão, formato e associação. Nós vamos ver aqui hoje as medidas de posição. Tá? Então, nessa aula, as medidas de posição, além do ordenamento de dados, que é as distribuições de frequência, que nós já vimos, que é importante para quê? Para a gente fazer as distribuições, ou pelo menos inferir, ou estudar, ou analisar as distribuições de probabilidade. Então, por isso que a distribuição de frequência é importante. E ordenar os dados, saber como avaliá-los, como interpretá-los, né? Descrevê-los da menor forma possível. Então, nessas medidas também descritivas que eu tenho, além do ordenamento, né, eu tenho a medida de posição, que é o quê? Média, moda, mediana ou as separatrizes. Então, eu vou analisar todas essas medidas, né, para complementar a minha análise, né, a minha análise descritiva. Tá? Depois eu vou ter a dispersão, que aí complementa mais ainda o formato e a associação. Mas vamos ver hoje só as medidas de posição, ok? Então eu tenho medidas de posição, eu tenho uma distribuição de frequência, né? Um polígono aqui, tipo não é um polígono, isso aqui já é um gráfico, né, um contínuo, né? Não é um polígono de frequência, sim uma curva de frequência, né? Ou uma curva de probabilidade, depende da situação, né? Mas aqui, como é frequência, é a curva de frequência. Então, eu tenho essa curva de frequência aqui, ó. Veja que aqui eu tenho uma média, como ela é uma distribuição normal, a média ela fica bem no meio mesmo, né? Bem no meio aqui, ó. Veja que eu tenho a distribuição B e a distribuição A com praticamente a mesma média. O que acontece? Essa aqui tem uma dispersão maior do que essa aqui. A vermelha, ou A, tem uma dispersão maior do que a distribuição B, a distribuição verde.
No caso da distribuição C, veja que ela é muito parecida com a A, mas a média maior. Então, o que acontece aqui? Eu tenho um retorno, uma média maior dos meus dados. Então, a média do C é maior do que A, mas A é igual a B. Visto que aqui a dispersão é menor, eu tenho prioridade em B. Se isso aqui for uma variável financeira, eu tenho retorno, que é a média, e aqui o risco da variável. O risco é a dispersão da variável. Quer dizer, se uma variável ela tem uma dispersão pequena, ela é mais confiável, porque ela tem mais chance de ser aquela média. Não é? Por exemplo, se essa variável aqui tem uma pequena dispersão, embora ela seja igual a A tem chance de sair da média muito mais vezes do que a B. Então, o risco de A é maior do que o risco de B. Aqui o que acontece? Eu sei que o risco de C é maior que o risco de B, também, porque ele é mais aberto. No entanto, ela tem uma média, um retorno maior. Opa, aí eu tenho aquele conceito assim, ó. É uma renda variável, digamos que isso aqui seja um ativo de renda variável. Eu tenho uma média maior no ativo de renda fixa. Só que o ativo de renda fixa, ele é menor, mas ele é menos volátil, ele tem um risco menor. Então, óbvio que entre B e A eu vou escolher B, porque ele tem a mesma média, o mesmo retorno médio e risco menor. Agora, entre C e D, aí eu já não sei. Por que eu não sei? De repente eu prefiro um risco maior com um retorno maior, um risco maior com um retorno maior. Aí é a minha escolha. Aí é tal do conceito de aversão ou paixão ao risco. O cara que faz esse aqui, eu não vou botar meu dinheiro no B, vou botar meu dinheiro no ativo C. O que ele está dizendo? Eu tenho paixão ao risco. Esse aqui já está dizendo o contrário. Né? O que ele está fazendo? Eu não vou botar em C. Pode me dar um valor maior, mas eu tenho uma chance de perder dinheiro. Então, vou botar em B. Meu dinheiro todo em B. Ele tem aversão ao risco. Paixão ao risco, aversão ao risco. C, paixão ao risco. B, aversão ao risco. Tá? E aí vem os conceitos de média, né? De desvio padrão e tal. Quer dizer, esses valores têm importância para eu avaliar risco, tá? Então, estatisticamente, são importantes para eu fazer a avaliação de risco. O que ele está falando aqui é mais ou menos isso, né? Investidores racionais exigem retornos maiores para assumir riscos maiores, né? Mas o grande lance é você ter baixo risco e alto retorno, mas isso não é uma coisa tão fácil, né? Normalmente é o contrário que ocorre, certo? Então, a média, na realidade, se eu tenho duas amostras, olha só, reflete um ponto de equilíbrio. A média reflete esse ponto de equilíbrio. Bom parâmetro para representar distribuições homogêneas e simétricas ou levemente assimétricas. Ela não é um parâmetro bom para representar distribuições assimétricas. Quando elas são muito assimétricas, elas são medidas pouco assimétricas, tudo bem, mas quando elas são muito assimétricas, ele não é um parâmetro bom. O que é assimetria? A amostra 2 é assimetria. Veja que a média pode ser a mesma, mas a amostra 2 tem assimetria. Ela tem números pequenos de um lado acumulados que, de tal forma, contrabalançam com um número grande do outro lado. A assimétrica, não, ela tem a mesma quantidade aqui e aqui. E essa balança ela não pende. Óbvio que em medidas, a média, ela não tem, o valor da média ela não tem pendência, né? Mas ela não dá isso aqui, né? Ela não dá essa explicação, a não ser que você analise outros estimadores, né? Ou outros parâmetros, se você estiver falando de outras medidas populacionais. Então, só para a gente ter uma ideia, digamos que eu tenha vários pinheiros, eu vendo pinheiro de Natal, né? Eu tenho vários pinheiros. Veja que aqui eu tenho pinheiros acima da média, outros abaixo da média. A média é esse pontilhadinho aqui. Eu calculei a altura deles todos, dividi por 6. Tá? Então tem aqui 13 metros,
8 metros, 11 metros, 4 metros, 9 metros, 18 metros e 7 metros. Fazendo a média aqui, eu vou ter 10 metros, é 7, né? São 7 pinheiros, eu falei 6, mas são 7. Fazendo a média aqui, eu tenho 10 metros como média, que é esse pontilhadinho aqui. Certo? Então, eu tenho somatório de todas as alturas dividido por 7. Veja que aqui eu tenho pinheiro com 4, pinheiro com 18, né? Então eu tenho uma simetria, de certa forma, né? Então a média eu posso calcular por dados agrupados ou não agrupados. Né? Não agrupados com o que é? Eu somo tudo e divido por n, que é o que eu fiz nesse exemplo aqui. Somei todas as alturas, dividi pelo número de pinheiros, que é 7. Então, esses seriam os dados não agrupados. Se eu fosse fazer naquele exemplo dos automóveis, lá naquela determinada estrada, o que são os dados não agrupados? Eu somo todas as velocidades e divido por 60. Aqui são dados não agrupados. Mas veja que quando eu fiz naquela outra, aquela outra coluna, eu agrupei os dados. Vou voltar lá um pouco, é um pouco distante, mas vamos voltar. Veja o que eu fiz aqui. Eu agrupei os dados, tá vendo? Isso aqui são dados agrupados. Eu agrupei por intervalos. Eu poderia ter pego todos os dados, somado tudo dividido por n, eu vou ter um resultado. Né? E tudo eu somo, divido por 60, vou ter um resultado médio das alturas, das velocidades. Agora, digamos que eu não conhecesse, se eu conheço aqueles dados originais, eu não preciso. Isso aqui é só para eu ter uma visão boa da distribuição. Mas eu não vou calcular a média por aqui. Agora, digamos que eu tenha uma informação só de uma tabela. Cadê os dados originais? Eu não tenho, cara. Eu só tenho essa tabela aqui. Essa tabela é a única coisa que eu tenho aí para você fazer. Aí, qual é a forma de se calcular essa média? Isso aqui chama-se dados agrupados. Aí eu vou tirar uma média disso aqui e vou considerar essa média a frequência. Então, por exemplo, frequência 1 seria o 63 aqui. Frequência 2 seria o 66 para 72, seria o 68, não é isso? Não, o 69, né? Seria o 69, né? Então, assim, seria o dado médio 69 repetido 2 vezes. Aqui seria o 75, né? 75 repetido 5 vezes e assim por diante. Né? Então, esses são dados agrupados. Tá? Então, a média eu posso calcular por dados agrupados ou dados não agrupados. Repetindo, eu só vou calcular por dados não agrupados. Eu só vou calcular por dados agrupados, desculpa a média, se eu não tenho a informação original. Se eu tiver os dados originais, eu não preciso. Por mais que eu faça lá uma tabelinha para ficar melhor, para eu entender melhor, tal, distribuir as frequências, beleza, eu quero entender melhor como é que está a distribuição disso aí e tal, aí faço aquela tabelinha, agrupo os dados, tal, isso aqui. Mas não vou calcular médios e padrão por esses dados, eu vou calcular pelos dados originais, óbvio, né? Certo? Por quê? Porque existe um errozinho. Quando eu faço aquela aproximação, eu estou cometendo um pequeno erro. Né? Eu vou evitar esse erro, evidentemente, se eu não tem necessidade de tê-lo. Né? Okay? Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu tenho, considere 2 fundos de investimento e seus retornos mensais durante o ano 2005. Calcule o retorno esperado de cada fundo. Então, eu tenho o fundo A e o fundo B. Esses são retornos. O que é retorno, gente? Retorno, por exemplo, se um fundo, o valor dele absoluto é 25, e no mês seguinte o valor dele é 26, né? O que eu tenho? Eu tenho 26. O que é o retorno? O retorno do mês seguinte, né? Em relação ao mês anterior. Sempre assim. O que é o retorno? Por exemplo, o retorno de janeiro aqui é em relação ao dezembro. Então ele pegou um valor de 26, por exemplo, diminuiu de 25 e dividiu por 25. Então ele teve um acréscimo em cima de 25. Ele pode ter tido decréscimo também, se é o contrário. O mês anterior foi 26 e esse mês foi 25. Então é 25, né, menos 26 dividido por 25.
Então vai dar 1 menos 1, né, sobre 25. Entenderam? Então, assim, aí você tem um retorno positivo ou negativo. Aqui só tem retornos positivos, mas eu posso ter retorno negativo, né? Então, aqui só tem positivos como exemplo, mas eu poderia ter negativo, sem problema nenhum. Então, aqui a média, ele tirou a média dos retornos de janeiro até novembro, né, do fundo A, que deu 5%. E a média do fundo B deu 5,14%. Tudo bem? Então, voltando lá aquele exemplo das velocidades. Então, velocidade observada em via do Rio de Janeiro. A velocidade média, dados não agrupados. Não agrupados. Então, ele pegou tudo, somou todas as velocidades e dividiu por 60. É o que ele fez aqui. Ó. Somou tudo, dividiu por 60. Deu 91,65. Desculpa, 93,65. Dados não agrupados, velocidade média de determinação pela fórmula de dados não agrupados. Então, deu 93,65. Por aquela amostra são os dados verdadeiros, são os dados da amostra. Né? Então, é a soma de tudo dividido por 60, ou dividido por N, conforme o número de observações. Então, preço médio, no caso aí, né, ou a velocidade média, né? Então, eu tenho a velocidade média de 60 observações, né? Aqui eu falei preço, mas é velocidade média, né? Poderia ser preço, tá, gente? É só uma questão de visualizar. Os dados agrupados, eu tenho que considerar a frequência e o ponto médio. Esse valor aqui é o ponto médio que nós calculamos, e aqui a frequência dividido pela soma das frequências. Então, como que, se a gente fosse pegar lá os dados agrupados daquele exemplo, aqui tem um exemplozinho chamado valor esperado, isso é probabilístico, tá? Então, eu posso considerar a probabilidade numa situação para poder calcular, que é o mesmo conceito de frequência, tá? Então, por exemplo, seja x uma variável aleatória discreta, que descreve a receita anual de uma empresa. Então, a receita anual esperada pelo empresário é definida por, né, x vezes p de x. Então, a probabilidade ou a frequência de dar aquele valor e a variável, a soma da variável que representa aquela frequência. Então, eu teria uma distribuição de probabilidade onde tem o x e a frequência. Eu multiplico um pelo outro e depois somo tudo. Tá? É mais ou menos isso. Okay? Então, por exemplo, suponha a previsão de receita sobre situação econômica. Então, tempo bom, eu ganho 10 milhões. Tempo ruim, eu ganho 1 milhão apenas. Suponha a probabilidade de acontecer determinada situação. A probabilidade do tempo ruim é 70%, a probabilidade do tempo bom é 30%, ou melhor, 30, 70. Aí eu faço uma distribuição de probabilidade. Então, eu vou ter que fazer o quê? Qual é a minha esperança de ganhar dinheiro? Qual a minha expectativa de ganhar? Bom, eu tenho probabilidade de ganhar só 1 milhão, 70%. A probabilidade de ganhar 10 milhões, 30%. Então, faço isso aqui, a minha probabilidade é de 3,7 milhões. Então, eu tenho uma probabilidade entre as duas situações de 3,7 milhões. Tá certo? O objetivo é não incorrer em prejuízo, o montante de despesas do empresário deverá ficar abaixo de 3,7. Tá? Porque conforme os períodos de tempo, não é abaixo de 1, é abaixo de 3,7. Por quê? Porque um ano vai ficar ruim, outro ano vai ficar bom, tal. Isso ao longo do tempo. Então, ele sempre vai ter uma despesa de 3,7. Quando ele tiver bom, cobre o período bom, vai cobrir aquele prejuízo no período ruim. Tá certo? Então, esse é o conceito básico aí de probabilidade. Veja que eu passei de uma situação de frequência para uma situação de probabilidade, só para fazer para vocês essa ligação. Então, ó, tem tudo a ver, frequência tem tudo a ver com o processo de probabilidade. Tá? Bom, aí voltando um pouquinho lá naquela velocidade média lá que a gente estava falando, eu tinha feito o intervalo era esse aqui, lembra? Aí tinha a frequência, que a frequência era essa, lembram também? Então, qual é o ponto médio? O ponto médio aqui é 63, aqui é 69, e assim vai. Eu pego o ponto médio. O que é o ponto médio? É um
ponto médio. 60 mais 66 dividido por 2, dá 63. 66 mais 72 dividido por 2, dá 69, e assim por diante. Então eu pego, como eu não tenho como multiplicar pela frequência o intervalo, eu multiplico pelo ponto médio. Então eu vou achar 63 vezes 1, 2 vezes 69, e vou somando. Então eu tenho 5.852, ou 600, né? Não sei. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí. Às vezes eu tenho que abrir aqui. É 5.652. Pego os 5.652, né? E, quer dizer, veja que eu achei pelo ponto médio, dividido pela soma das frequências, que é 60, né? Eu vou ter 5.652 por 60, 94,20. Veja que existe uma diferença em relação ao valor anterior. Só para a gente pegar lá o valor sem ser por intervalo, olha lá. O valor sem ser por intervalo deu 93,65. O valor por intervalo deu 94,20. Certo? Ok, gente? Tá, isso é a velocidade. Agora, a mesma coisa se eu fosse fazer preço de alguma coisa, né? Soma dos V vezes F e tal. Então, dos valores das variáveis vezes a frequência. Então, o preço médio também eu posso fazer pela variável e a frequência daquele preço médio. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tenho preço de uma mercadoria, 60 preços, né? Retirado daquele mesmo produto, retirado de várias pesquisas de mercado, tal, de vários submercados, de várias vendas, de várias, sei lá, de vários locais. Eu tenho 60 locais, 60 preços, eu somo tudo, vezes a frequência com que aquele preço foi praticado, né? Então, eu juntei todos os preços iguais, né? E vejo aqui, preço praticado V1, eu multiplico F1, V2 e assim vai, né? Tá certo? Então posso ter essa situação também, né? Por isso que ele faz o preço aqui, porque pode ser preço médio, pode ser velocidade, como a gente viu, ou preço médio, tá? Sim. Tá? Então a média simples e média ponderada. A média com frequência ou com dados agrupados é o mesmo conceito de média ponderada. Eu estou ponderando uma variável, que ela se repete várias vezes, então eu pondero. Mesma coisa de nota, né? Vamos supor que eu tenho 5 provas, né? Prova 1, 2, 3, 4, 5. O que eu faço? Pego a nota de todos e divido por 5. Agora, digamos que eu tenho 3 provas, sendo que a primeira é peso 1, a segunda peso 2 e a terceira peso 2. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a nota 1, a primeira nota com 1, a segunda nota com 2 e a terceira nota com 2. Soma essas ponderações, essas notas ponderadas. E vou dividir pelo quê? Pela soma 5, né? Claro. Vou dividir por 3, porque são 5. Seria a mesma coisa que fossem 5 notas. Então é a soma das ponderações, soma das frequências. Então, 1 mais 2 mais 2, 5. Tá? Então, a lógica é essa, tá, gente? Muita gente confunde isso, tá? Por incrível que pareça. Então, o que é a média? A média é influenciada por valores extremos. Esse é o grande problema da média. Então, você está distorcendo a média da altura do time lá. Porra, tem um cara alto pra cacete e um baixinho. Em média, ele está por aqui, o time. O pedido está bom, na média. Mas eles estão distorcendo a média, né? Tá? Então, por exemplo, eu tenho lá um conjunto de valores, 2, 8, 3, 4, 1. Se eu botar em ordem, se eu tirar a média, desculpe, eu vou somar tudo dividido por 5, dá 3,6. Digamos agora que eu coloque o número 95. Tire o número. Aliás, eu acrescento o número 95, eu vou dividir por 6. Olha só a média como pulou. Quer dizer, eu botei um 95 aqui, a média pulou de 3,6 para 18,8. Quer dizer, os extremos influenciam muito a média. Então, quando a distribuição é assimétrica, veja que essa distribuição ela é assimétrica um pouco, mas não é tanto quanto essa. Essa aqui é muito assimétrica. Ela tem um valor
que tem uma grande assimetria em relação aos demais, que distorce dos demais. Então a média fica grande. Veja que quando a gente tem alguma coisa para calcular, isso é importante, né? Aí você fala, vamos calcular a média das idades lá do pessoal que aposenta no INSS. Aí tem um caboclo lá que vive 130 anos, supor, né? Um cara que vive... Esse cara vai distorcer a média, óbvio. Se eu tirar esse cara, a média vai ser outra, né? Mas ele distorce a média. Tá? Então a média sofre influência dos extremos. Tá? Em média, a temperatura está ok. Eu estou com a cabeça no forno e o pé na geladeira. Vai estar 36 graus, mas opa, olha aí, eu posso matar o cara, né? Então, ela tem influência dos valores extremos. Aqui tem alguns exercícios que vale a pena vocês fazerem, tá certo? Que, de certa forma, se vocês optarem por fazer os exercícios, aqui tem 2 exercícios para vocês fazerem. Tá legal? O que é moda? A moda reflete o valor mais frequente. Moda pode ser utilizada tanto para dados quantitativos quanto para os qualitativos. Ela pode existir mais de uma moda, que a gente chama bimodal. Né? E a moda não sofre influência dos valores extremos. Ela não sofre, por quê? Ela é aquela de maior frequência, acabou. Ela não interessa se eu tenho, né? Veja bem, valores de maior influência, não é frequência, são valor. Então, ela não sofre influência de valores de maior influência. Veja que aqui, nesse caso, é bom até a gente usar o exemplo aqui anterior. Olha só, a moda aqui não é o 95. Então, o 95 aqui não tem influência, por quê? Porque aqui é amodal, não tem moda, né? Todos os valores são diferentes. Mas veja que não tem, a moda aqui não é... Por quê? Porque ela acontece uma vez só. Um acontece uma vez, o 95 uma vez, o 4, 3, o 8, 2, tudo uma vez só. Então ela não sofre influência dos extremos. Né? Eu posso ter o extremo 95, mas só apareceu uma vez, então não tem influência nenhuma. Entenderam isso? Entenderam a diferença disso aí? Veja que usar um vestido, uma mini saia, é moda? É. Quantas meninas usam isso? Sempre as meninas usam. Algumas vezes, algumas usam e algumas nunca usam. 115 nunca usam, 124 algumas vezes e 499 sempre usam. Então isso quer dizer que a moda é usar mini saia. Então isso aqui é uma moda, por isso que o nome é moda, né? Daqueles dados que nós vimos, né, aquela de 63 a 118, qual é a moda? A moda é o valor de maior frequência. Qual é o valor de maior frequência? É o 90. O 90 aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Aqui, 5 vezes o 90, tá vendo? É o único valor que aparece 5 vezes. Então, o valor de maior frequência. Então, a velocidade de maior frequência lá, veja que não é a média. A média deu 93 e pouco num caso e 94 no outro. Aqui deu 90. Então, a moda é 90 km por hora. Certo? É de maior frequência. Ok? Aqui, a moda é 90. Tá? A velocidade modal, 90 km por hora. Aqui, se eu fosse agrupar os dados, olha só, agrupando os dados, eu vou ficar com dados de 96 a 102, 102 a 108, em termos de frequência, eu vou ficar com esses valores aqui, nesse intervalo, não mais intervalo de 90. Veja que interessante. Então, para intervalo, eu tenho uma moda diferente. A moda vai de 96 a 108. Tá? Essa é a moda quando eu tenho intervalo de velocidade. Aqui, é o que acontece. Okay? Aqui é bimodal. Mas como eles vão de 96 a 108, eles são seguidos, aí eu posso falar que é uma moda nesse intervalo aqui. Né? Mas é bimodal. No fundo, ele é bimodal. Aí, ok? Pode-se utilizar o ponto médio da classe modal como uma moda. Eu quero saber, então vou usar o ponto médio. O ponto médio aqui é 102. Né?
Nesse caso dos dois aqui é 102. Né? Veja que é bem diferente. Se eu tenho... Isso aqui é uma fórmula para achar quando eu tenho... Para achar a moda quando eu tenho valores por intervalo. Tá? Eu tenho valores por intervalo. Como é que eu acho a moda? Eu tenho que ter uma fórmula. Essa fórmula tem a ver tudo com o cálculo do trapézio lá. Tá? É uma fórmula tirada do modelo geométrico. Mas eu não vou explicar isso para vocês, não. Isso aqui, na realidade, é base menor sobre base menor mais base maior, vezes altura e tal. Né? Aí você tem lá um valor que tem mais para um lado do que para o outro, mais para o lado que tem a base maior, né? Ou a base menor. Aí você, então, tira esse valor aí, esse valor somado ao valor mínimo, vai dar moda. Bom, essa fórmula diz isso aí. Se eu fosse como é que é demonstrar a fórmula, eu faria isso para vocês, mas não vem ao caso. Essa fórmula não preciso decorar, é só para você saber que existe. Tá? O Excel faz mais ou menos essa fórmula aqui, tá? Só para vocês saberem que existe, ok? Então tem outros exercícios aqui também, para vocês calcularem moda. Aí vamos ao conceito de mediana. O que é uma mediana? A mediana, ela tem por função distribuir o meu base de dados, meus dados. Então, 50% dos dados são maiores que aquele valor, 50% são menores que aquele valor mediano, chamado valor mediano. Tá? Então, por exemplo, nos pinheirinhos lá, se tem né, botar em ordem os pinheirinhos, qual é o pinheiro que está exatamente no meio? 50% são maiores do que ele e 50% são menores do que ele. É esse 9 metros aqui, o pinheiro 5. Né? E tem 9 metros. Veja aqui, 50% ou 3 são acima dele e 3 são abaixo dele. Aí a pergunta que não quer calar, né? Ah, professor, quando for par? Que aí é ímpar, tá fácil, eu acho meio e tal. Quando for par, é a média dos dois. Se eu não tivesse esse 9, tivesse só o 8 aqui e o 11, eu faria uma média entre o 8 e o 11. Daria 19, 19 dividido por 2 dá 9,5, não é isso? Certo? Então seria 9,5. Mas como eu tenho, esse aqui é o que está exatamente no meio, é o 9. Tá? Aqui, ó, é o que eu acabei de falar. Se é ímpar, n mais 1 dividido por 2, que é exatamente aquele no meio. Se é par, eu acho a metade, depois acho a metade mais 1, divido por 2, somo e divido por 2 vai me dar a média. A mediana será a média dos valores centrais, desses aqui, tá? Exatamente o que eu falei lá é a fórmula, digamos assim, para calcular o que eu falei anteriormente. Então vamos supor aqui, eu tenho os dados, coloco-os em ordem. Qual é a ordenação aqui? Eu tenho 21, 22, 22 de novo, 23, 24. Qual é a mediana? É o valor central. O valor central é o terceiro, no caso, né? O terceiro. Então, 5 mais 1 sobre 2 é o terceiro. Tá? N mais 1, então dá 5 mais 1 sobre 2 é o terceiro valor, que é o que eu estou representando aqui. Então, qual é o valor? É o 22. Veja que o 22 é o valor mediano. A posição dele é o terceiro, mas ele é o valor mediano. Muita gente fala, a mediana é 3. Não, a mediana é 22. A mediana é em relação aos dados, tá? Não é em relação à posição. A mediana representa uma posição, mas é o dado que representa o valor daquela variável que representa a posição mediana, tá? Isso é outra confusão que muita gente faz. Mesma coisa aqui, digamos que eu tenho esses dados aqui, tá? A ordenação vai ficar assim. Como eu não tenho um valor só, né, eu tenho que pegar os dois valores medianos, né? Então, n sobre 2, 6 sobre 2 é o terceiro, que é esse aqui, o 7. E n sobre 2 mais 1, que é o 3 mais 1, é o quarto. Então, o terceiro e quarto é o 7 e 8. Então, vai ser 7,5. Tá certo? Então, esse é o conceito. Que é outra coisa também que vocês não precisam se preocupar. Excel dá, né? Tá bom, gente? Aí é a mesma coisa, tá? Se n é par,
eu pego n sobre 2 e n sobre 2 mais 1, tá? Se n é ímpar, né? E assim vai. Tá? Claro, se os dados forem grandes, aí você pega o valor mediano, não interessa muito se é par ou ímpar, né? Se eles são muito grandes, né? A gente vai ver aqui. Então, aqui, vamos supor aqui, eu tenho os dados agrupados, não agrupados, né? Põe em ordem, né? Aí eu vou ter os dois dados, né? O 30º e o 31º, né? A média deles dá 91, então a mediana é 91, né? A mediana vai ser 91 aqui nesse caso, tá certo? Esse é o 91, que é aquele que é o 30º e o 31º. Então, a soma dos dois dividido por 2, 91. Os dados agrupados, eu já vou aqui, eu vou ter que ver, está entre 30 e 31, então ele está por aqui, né? Então ele está aqui, ó, 90 e 96. Tá? Entenderam isso? Por quê? Porque aqui, ó, aqui eu tenho um valor que está entre 60 e 66, eu tenho 3 valores que estão 60 e 72, eu acho a distribuição acumulada. Qual é a frequência acumulada? Quando eu vou achar a frequência acumulada, eu chego. Qual é a frequência onde o 30 está lá no meio? Que o 30 é o valor da mediana, né? São 60 valores, então o 30 é da mediana. O 30 está entre 90 e 96, não é isso? Né? A partir do 25º até o 31º está entre 90 e 96, então o 30 está aqui. Então a mediana está entre 90 e 96. Se eu quiser um valor, eu pego o ponto médio, 93. Tá? Existe uma fórmula, repito, está aqui a fórmula mais exata do que pegar o 93. Tá? Essa fórmula também não preciso calcular, isso aí tem lá no coisa, só para vocês entenderem que existe isso aí. Essa fórmula é tirada da regra de 3. Eu não vou explicar aqui para vocês, mas fazendo uma regra de 3 lá e considerando o valor, um intervalo e o outro intervalo. O intervalo representa tantos valores. Né, de frequência, tantos valores que estão dentro daquela intervalo de frequência. O outro intervalo de frequência, que vai à mediana, é de quanto? Aí faz uma regra de 3, calcula aí e acha. Mas, repito, não tem problema isso aí só para vocês saberem que foi através disso aí. Então, por exemplo, a mediana aqui, né? O conjunto de dados é esse, ordena os dados, qual é a mediana? É o 3. O conjunto de dados é esse, ordena os dados, qual é a mediana? 3,5, 3 entre 4, 3 e 4, 3,5. Certo? Vamos supor que eu coloque agora o 95 aqui. Veja lá, como eu fiz com a média, né? A média deu 18, saiu de 3 para 18, né? Ou 3,5 para 18, não sei. Enfim, mas agora seja, ó, conjunto de dados com 95, olha só. O que acontece? Só acrescentou mais um dado. Né? Aí eu vou ter a mediana entre esses dois aqui. Vai dar 3,5. Veja que não houve alteração dos extremos. Né? Os extremos não influenciam, como a moda, os extremos não influenciam a mediana. Os extremos influenciam a média, mas não influenciam a mediana nem a moda. Por isso que às vezes é importante a gente calcular a mediana e a moda numa distribuição. Então, você fazer uma análise de distribuição de frequência, ou uma análise estatística descritiva, qual é o grande lance? Eu calcular, ou pelo menos achar todas as 3 medidas. Porque achando as 3 medidas, eu vou ver se existe uma simetria muito grande nessa distribuição. Né? Se existe pontos extremos. Porque nós estamos falando aqui de valores pequenos. Digamos que eu tenho uma amostra de 5.000 valores. Né? Aí como é que eu vou olhar um por um? Não, eu vou lá, calculo a mediana, calculo a moda e calculo a média. Aí vejo qual é a distância entre um e o outro e vejo como estão assimétricas, como tem extremos esses valores. Né? E assim eu consigo avaliar melhor a minha amostra. Tá certo? Cite uma mediana bastante conhecida. Qual é a mediana bastante conhecida? Aqui é muito fácil. Qual é a mediana bastante conhecida, hein, gente? Aqui são exercícios. Qual é a mediana bastante conhecida, gente? Depois eu entro nas separatrizes. Primeiro eu quero uma resposta disso aí. Como nós estamos gravando, evidentemente eu não vou ter resposta. A resposta seria a minha. Então a resposta minha é 0. Eu tenho o mesmo infinito, mais infinito à direita e menos infinito à esquerda. Essa é a minha melhor mediana, é a mediana mais conhecida que temos. Né?
nos números reais, né? Ok, então vamos a um exemplo da barra de chocolate. É o melhor exemplo para a gente calcular separatriz. Separatriz é aquela variável que separa a minha amostra. Veja que quando eu falei em separatriz, é aquela variável que separa a minha amostra, eu tenho uma separatriz muito conhecida também. Qual é a separatriz conhecida? A própria mediana. A mediana é uma separatriz, que ela separa ao meio. Então, se eu pego uma barra de chocolate, quero dividir ao meio com o meu irmão, com a minha esposa, sei lá, né? Ou com os filhos, né? Eu tenho 2 filhos, vou dividir uma barra de chocolate. Todo mundo quer chocolate, então vou dividir ao meio. O que eu faço? Eu pego a mediana da barra de chocolate, não é isso? Divido ao meio, pego o valor ponto médio ali, o mediana, parto, dou um pedaço para cada um. Então é isso que eu vou fazer aqui. Né? Eu vou calcular separatriz. Então a mediana está aqui, ó. Divido a barra em 2 pontos. Essa é a mediana. Né? Aqui é o que a gente chama de quartil. Então, veja que são 4 quartos, né? Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, ele é acumulado, tá, gente? E quarto quartil são todas as observações, tá? Se vamos considerar do segundo ao terceiro quartil, a área é essa, que é 25% da minha amostra. Aqui mesma coisa, aqui mesma coisa, aqui mesma coisa, tá? Mas se eu falar, o terceiro quartil é um valor que vai do zero até ou do menor valor, melhor dizendo, até o valor do terceiro quartil, até 75% da minha amostra. Tá? Aí eu tenho o decil, que é o mesmo conceito. Né? Se eu fosse ver, ó, o terceiro quartil é 75% da minha amostra, é a metade desse aqui. Né? O segundo quartil é o quinto decil. Né? E assim vai. Certo? Aí eu tenho percentil, são 100 partes iguais. O 50º percentil é a mediana e é o segundo quartil. O 25º percentil é o primeiro quartil. O 75º percentil é o terceiro quartil. E assim vai. Né? Então, a posição da separatriz e o valor dela. É bom a gente diferenciar como a gente diferenciou a mediana. A posição é um número fracionário. Arredondar a posição para cima, o valor se a posição for um número fracionário, o valor da separatriz corresponde àquele localizado naquela posição arredondada. Posição número inteiro. O valor separatriz corresponde à média entre os valores localizados na posição acima e a próxima e aquela na próxima posição. Né? Então, gente, olha só. Digamos que eu tenho esse valor aqui, essa amostra aqui, esses dados, né? E eu vou ordenar os dados. Qual é o meu primeiro quartil? O primeiro quartil então eu tenho 6 valores, né? N vezes 1 dividido por 4, que é o mesmo conceito lá da mediana. Então eu vou dar 6 vezes 1 dividido por 4 dá 1,5, 1,5 arredondo para a segunda posição, então a segunda posição. Mas também, se você for ver, é pela lógica, né? Então aqui você tem 1, 2, 3, 4 e tem um valor para cá. Então esse aqui é o primeiro quartil. Né? É a posição mais. Só tem um dos 6, né? Ou então, sei lá, um dos 4. Né? Então, qual o valor aqui? É o 6. 6 seria o primeiro quartil. O segundo quartil é a mediana. Né? Então, aqui eu tenho os mesmos valores, ponho em ordem. Segundo quartil, N vezes 2 sobre 4, terceira posição. Né? Então, a terceira e quarta posição. Né? Então, 7 mais 8, e por 2, 7,5. Essa é a mediana. Então, terceiro por 4 quartil, certo? O que mais? Terceiro quartil, mesma coisa. Põe em ordem os mesmos valores. 3 vezes 6, dividido por 4. Gente, isso aqui tudo Excel faz, tá? Tudo Excel faz. Se vocês também tiverem o Risk Simulator, o Simulator também vai calcular isso aqui. Ele já vai dar direto esse valor, tá? Tem também no Excel lá uma distribuição de frequência. Aí você dá
o tamanho da amostra e qual é a amostra, ele vai lá e calcula tudinho. Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, média, mediana, moda. Ele faz tudo, tá? Desvio padrão. Então, isso aqui é só para vocês mostrarem como que a coisa funciona. Não precisa decorar isso aqui, tá? Aqui, ó, é o quinto valor é o 10, né? Então tá aqui, ó, é o 10, tá certo? E assim vai. Só para a gente ter uma ideia aqui do que a gente estava falando, né? 4, 6, 7, 8, 9, 10. Então, qual é o primeiro quartil? O primeiro quartil divide aqui, ó. 25 para lá, 75 para cá. Qual é o primeiro quartil? O segundo quartil é esse aqui. Então, é 50% para lá, 50% para cá, o valor correspondente é o 7,5. Terceiro quartil é o 10, né? 75 para lá e 25 para cá. Tá? E assim vai. Tá bom? Aqui tem uma métrica que é chamada métrica do valor em risco, que é uma forma funcional onde você tem... O que é o valor em risco? Na realidade, ele tira pelo quartil, tá? Ele acha o valor pela distribuição, tem o comportamento de distribuição, e ele faz pelo quartil, não, desculpa, pela separatriz. Então, a separatriz, dada a separatriz, ele faz para cá, para cá é value risk, né? O valor que separa isso aí, que é o chamado value risk. Para cá é risco alto, para cá é risco intermediário. Então, o value risk, o VAR de simulação histórica, para uma data T mais 1. PA seria o percentil referente ao nível de significância A, o HT é o horizonte de tempo, em dias úteis, e que é a quantidade de observações contínuas na série temporal de retornos. Isso aqui é um exemplo, tá, que eu estou dando para vocês, que a gente usa um pouco de gestão de risco. Quem for olhar com mais calma, a gente vai ver isso em gestão de risco. Tá? É só para ilustrar para vocês que tem um sentido muito mais simples do que dividir uma barra de chocolate, como a gente viu anteriormente. Então, por exemplo, o VAR de risco aqui, né, com SH e T mais 1, eu tenho a seguinte situação. Né? O PA é 5%, quer dizer, eu quero 5% para cima, né? Percentil, o quinto percentil no caso. HT é um dia útil, né? E o Q são 150 observações. Então, o método de VAR, que é a relação histórica, ela tem uma separatriz de quinto percentil. Então, o nível de significância é 5%, intervalo de confiança de cada 95%, e o horizonte temporal, que é um dia útil. A série temporal são 150 observações. Então, só para a gente... Então, tem aqui, ó, os dados, tá? Digamos, de um lucro ou prejuízo de uma empresa, né? Se positivo é lucro, prejuízo é negativo, né? A ordem, então botei em ordem, né? E a posição, né? Então, aqui, por exemplo, oitava posição, 5 vezes 150, né? Que é o quinto percentil, né? Quinto percentil. Então, 150 dá 7,5, dá mais ou menos na oitava posição. A oitava posição é o menos 2. Então, menos 2 seria o valor que ele poderia, digamos, suportar, né? Em termos de... esse é o quinto percentil, tá? É o quinto percentil. Quer dizer, abaixo disso ele não poderia aceitar. Só acima disso aí, né, para ter o lucro. Então, é a oitava posição. Ele não poderia aceitar valores abaixo de menos 2, da oitava posição, no caso, menos 2. Tá? Então, prejuízo de menos 2. Ele não poderia aceitar. Ou se ele aceitar, ele teria que estar de olho para poder acompanhar a empresa. Né? Por que aconteceu aquilo? Tal. Aí já passa a ser um risco, né? Um sério risco para a empresa. Tá? Aí só para a gente voltar aquelas velocidades lá do Rio de Janeiro, né, para olhar os quartis as separatrizes daquela situação. Então nós temos aqui 63 a 83, vamos supor, a frequência de 6 dá 15. Então veja que a frequência acumulada é 15. Essa posição dos quartis é a 15ª, a 30ª e 45ª posição. Né? Se a gente for fazer 60 né, 60 mais, né, fazendo aqui, ó, 60 vezes o primeiro quartil, né, primeiro quartil, 60 dividido vezes 1, dividido por 4, né,
Aí eu vou ter uma posição que é a 15ª, não é isso? 60 dividido por 4 dá 15. Então, os outros dois seria, a mediana seria 30, depois o outro seria 45, né? Que é 60 vezes 2 dividido por 3, né? Por 4, desculpe, por 4. Então, seria 15 vezes 2 dá 45, né? Desculpe, 15 dividido, 60 dividido por 4 dá 15, vezes 2 dá 30, vezes 3 dá 45. Né? Então, o terceiro quartil, né, que seria 45, a mediana 30, o primeiro quartil 15. Então, 15, qual seria o valor correspondente? 83. 30, qual seria o valor correspondente? 91. Né? Veja que aqui está em ordem. Né? Que mais? 45, posição 45. Veja que aqui é a frequência acumulada. Então, estou acumulando as frequências. Então, as posições 15, ele parou, beleza. Aqui, 15ª posição, corresponde a 83. 30ª posição, né, que são 15 valores também, corresponde a 91. Mais 15 valores dá a 45ª posição, dá o 104. Né? Então, eu tenho o primeiro quartil 83, a mediana 91 e o terceiro quartil 104. Tá? Então, são as posições que eu tenho para confirmar isso. No caso aqui, a 15ª posição é o número inteiro entre o 80. Ah, sim, é porque aqui tem dois valores, né? Então, ele está entre esse e esse, tá? Desculpe, né? Eu tinha falado lá que era 83, não, ele está entre esse e esse aqui, porque ele tem dois valores iguais, aqui dois valores, então ele está entre esse e esse aqui, ó, 83 e 84, né? Então, a soma dos dois dá 83,5. Da mesma forma, o outro está entre o 30 e o 31. É o 91, 91, esse aqui passa a ser 91 mesmo, que é a mediana, como nós vimos anteriormente. No terceiro caso, eu tenho entre 104 e o 105. Então, eu vou ter aqui entre 45 desculpe, 104 e 105, dividido por 2 dá 104,5. Tá? Agora, isso aqui, repito, isso aqui o Excel dá, tá? Não precisa fazer nada disso, tá? É só para mostrar para vocês a lógica da coisa. Tá? Então, aqui só para a gente ver, ó, o primeiro quartil, 83, 84, 83,5, aqui a mediana dá 91, 104, 105 dá 104,5. Ok? Aqui eu acho que está, não sei qual é a diferença. Isso aqui eu acho que está repetido. Ah, sim, ele pode considerar, é o que eu tinha falado anteriormente, que ele pode considerar os números inteiros, tá? Se quiser considerar os números inteiros, pode, porque é uma aproximação grande, então ele pode considerar o que ele está falando aqui, tá? Não pode considerar os números inteiros. Então pode considerar o 83, que é o que eu tinha dado lá, 80, 91 e o 104, tá bom? Só para esclarecer. Ali ele foi exato, né? Ele pode considerar os números inteiros, não tem problema nenhum. O Excel faz isso, tá? Ele considera os números aproximados lá, tal, da melhor maneira possível. A mediana divide o conjunto das partes, o quartil divide em 4 partes, o decil em 10 partes, o percentil em 100 partes. Pronto. No fundo é isso, tá, gente? É isso que vocês têm que entender. Aqui tem a equação para dados grupados. Repito, não vou pedir para vocês decorarem isso aqui. Isso aqui é da mesma forma que faz a mediana, considerando os valores posteriores e frequências posteriores e frequências anteriores. Aí ela faz uma regra de 3 e tal, e chegam os resultados. Então, essa fórmula é mais ou menos isso, tá? Só que eles fazem uma fórmula geral para essas regrinhas de 3, tá? Mas que não precisam guardar isso aí. Aqui é um exercício para vocês fazerem, tá bom? Só para vocês terem uma ideia de como é a coisa. A propriedade de algumas medidas de posição é interessante a gente falar sobre elas. Se todos os valores de um conjunto de dados forem somados a uma constante, então as medidas de posição aumentam das constantes. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma média, todos os meus valores
da minha distribuição inicial, né, da minha amostra, forem somados de 2, aquela média será somada de 2. Tá? E da mesma forma, as outras medidas. Então, por exemplo, aqui, ó, no conjunto 1, 3, 5, 7, 9, gera a média de 5. Agora acrescente o 19 a cada um dos números acima. Então, 1 mais 19, 3 mais 19 e tal. O que vai acontecer com a média? 5 mais 19 vai ser 24. Essa será a média 24. Tá? Então, a diferença, a propriedade, somou a média, claro, óbvio, né? Se eu somar de uma constante todos os valores, a minha média final estará somada essa constante. Então, basicamente, o que ele quer dizer aqui nessa fórmula é isso. A média de C mais X é C mais a média de X é a mesma coisa. Tá certo? Se todos os valores de um conjunto de dados forem multiplicados por uma constante, então as medidas de posição ficam multiplicadas por essa constante. Mesma coisa na multiplicação. Né? Se eu, por exemplo, mesma amostra, né? 1, 3, 5, 7, 9. Multipliquei por 19. Então vai ser 19, 57, 45, 95, 133, assim por diante. 5 vezes 19, 95, que é a média desses valores aqui. Tá? Então, se eu multiplicar a média anterior por 5, vai dar 95. E essa será a média, obviamente, da soma dos valores anteriores, se for calcular a média pela fórmula normal, somando tudo dividido por N. Tá? Então, o que ele quer dizer é isso aqui. A média de C vezes X é C vezes a média de X. Aí vem os exercícios que eu falei para vocês, outros exercícios, outros exercícios, outros exercícios. Acabou, tá? Então, assim, esse é digamos assim, o capítulo 1 do nosso curso, tá certo? Então, esse capítulo 1 será, de qualquer forma, está dado por pelas aulas da forma que nós demos aqui, tá? Aula não presencial, não online, né? Não presencial e não online. Tá bom, gente? Então, aqui já é boa noite, na hora que eu terminei essa aula, e eu agradeço vocês, espero que vejam. E os exercícios estão aí. Se vocês optarem por fazer os exercícios, são esses aí, no primeiro capítulo.